Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso 12º dia do nosso plano bíblico, a leitura bíblica e intercessão por uma nação. Meu nome é Rafaela e aqui nós estamos seguindo o plano bíblico do Descent, que é de 11 meses. E esse plano você encontra no aplicativo que você baixa no seu celular, ou você pode ver também pelo notebook, enfim. Chama YouVersion, tá? Eu deixei o link na descrição do vídeo, você pode clicar, baixar, fazer seu cadastro lá, é gratuito, e se inscrever nesse plano bíblico e a gente vai finalizar em 11 meses, né? Hoje é o 12º dia de 334 dias e nós estamos percorrendo aqui a Bíblia no livro de Gênesis, tá? Nós vamos hoje nos capítulos 45 ao 48, no livro de Salmos, nos capítulos, aliás, de 23 e 24, e também de carta aos Hebreus, os capítulos 3 e o 4, tá? E hoje a nação que nós vamos interceder após a nossa leitura bíblica é o Uruguai, tá? Então, você já esteja preparado aí com a sua Bíblia em mãos. E nesse aplicativo é muito interessante porque você pode pegar e colocar uma cor ali naquele versículo que falou com você, que chamou a sua atenção. E aí você pode fazer a anotação no celular ou você pode pegar e colocar num caderno também, que ali você faz até o teu devocional, diante daquilo, o que Deus falou com você, como você pode aplicar no seu dia a dia. Então eu creio que nós estamos num processo de crescer em entendimento e compreensão da palavra, em profundidade em conhecer ao Senhor. E isso é maravilhoso, porque aí nós vamos conhecendo quem nós somos também nele. Filhos e filhas amadas do Pai. E eu vou orar para a gente iniciar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos direcionou para esse tempo, para entender mais ainda da Tua Palavra. Eu oro para que a Tua presença esteja em cada lar, em cada lugar onde cada pessoa estiver. Eu oro para que venha a ser uma leitura fluida, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir por meio de nós e em nós também. Nos dê clareza, nos dê entendimento daquilo que nós estamos lendo e que nós venhamos aplicar em nossa vida aquilo que nós estamos lendo também, Senhor. Fala ao nosso coração, muda o que precisa ser mudado, transformado, nos confronta por meio da Tua palavra. Nós te damos espaço para termos mais de Ti. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é bom, tá? Eu vou usar minha Bíblia de papel, você pode usar também a sua. E ali no aplicativo você pode também colocar qual a versão que você quer. A versão da minha Bíblia é a nova versão Almeida atualizada, tá? NAA. E lá no aplicativo você pode colocar até em outro idioma, fazer comparações também com outros idiomas, enfim, com outras traduções também, isso é muito bom. E aí vamos iniciar agora em Gênesis 45, vamos lá. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem mais perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore.
O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo. O Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, mantimento para a viagem do pai. E despediu a seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Isaque levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli.
Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José na terra do Egito nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores criados de gado e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criados de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Manassés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimentos para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó.
Quando acabou o dinheiro na terra do Egito, na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado, em troca do gado eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E quando José os sustentou aquele ano em troca de gado, todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhes disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra, porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e a nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhe dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiam a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras quatro partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse: agora alcancei favor diante de você. Peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. E agora Gênesis capítulo 48. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos e a descendência darei a esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai:
São meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la de cabeça para Efraim, para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. E depois disse a José. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte, a mais que os seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Agora nós vamos lá para Salmos, capítulo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos capítulo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Muito bom. E agora nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 3 e 4.
Diz assim: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora nós vamos em Hebreus capítulo 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no deserto conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinham feito, e novamente no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momentos oportunos. Glória a Deus, o Senhor é bom demais. Finalizamos a leitura aqui, que seja realmente no nosso coração cravado. Aqui, como fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que separa a alma e espírito, que assim a gente tenha a cada dia essa consciência, esse entendimento. E agora nós vamos interceder pela nação do Uruguai, tá? Tem a bandeira dele aqui, desse país. Capital é Montevidéu, tá? E vieram 2 versículos bíblicos a respeito do Uruguai, eu vou orar baseado nisso daqui. Veio Isaías 43, tá? Se você quiser abrir, pode ler depois Isaías 43, o capítulo completo, mas eu vou ler só os 2 versículos, no qual eu entendi aqui, ó, versículo 2, e o versículo 19. Versículo 2 diz assim, ó: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. E o versículo 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então eu vou orar desse lugar sobre Uruguai. Então, quando a gente pega, por exemplo, 2 versículos igual que eu falei para vocês, nós vamos trazer esse versículo bíblico que já é orando a resposta, orando profeticamente sobre, no qual aqui nós vamos fazer sobre uma nação. Mas você pode fazer sobre a sua vida, sobre a sua cidade, bairro, enfim. Então, nós vamos trazer a realidade como se aquilo já estivesse acontecendo. Como, por exemplo, Uruguai, quando você passar pelas águas, o Senhor estará com você, porque o Senhor é contigo. E ali vão surgindo outros versículos que já está dentro de você, por isso que é muito bom conhecer a Bíblia. E você vai declarando, então você ora a própria palavra de Deus e ele vai trazendo, você vai sendo guiado pelo Espírito Santo diante daquilo que precisa ser feito. Muitas vezes pode vir com um clamor no seu coração, com choro, outras vezes com muita alegria, você sorrir muito. Você tem que deixar simplesmente o Espírito Santo te guiar para que a vontade dele seja feita, né? E ela é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor, tá bom? Então, nós vamos juntos e eu vou permitir aí com que o Espírito Santo, ele flua de uma maneira natural e sobrenatural. E agora nós vamos orar pela nação do Uruguai. Nós cremos que Deus tem algo precioso sobre essa nação. Pai, muito obrigada pela nação do Uruguai, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito em Montevidéu. Pai, eu agradeço porque o Senhor tem cuidado do Uruguai com uma maneira soberana. O Senhor é um bom Pai. Eu declaro que cada um ali tem a revelação da tua paternidade. Eles compreendam que o Senhor é único governo, único Senhor soberano sobre essa nação, sobre cada estado ali, cada cidade, cada cidadão. Assim como diz em tua palavra, que quando passar pelas águas, o Senhor estaria. Então eu creio que mesmo diante de situações desafiadoras, o Senhor está com a nação do Uruguai. Então eu declaro que em nome de Jesus, quando eles passarem pelos rios, eles não submergirão, independente da situação, eles permanecerão firmes. A nação do Uruguai permanecerá firme diante do Senhor, rendida aos teus pés e imersa, buscando imergir mais na tua presença. Eu creio que também quando eles passarem pelo fogo, situações difíceis onde eles serão provados, eu creio que Uruguai você será aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor ele já os chama para esse novo tempo e essas chamas não atingirão a nação do Uruguai, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo vocês já são guardados. Ele os vê.
O Pai ama você, nação do Uruguai. O Pai ama com amor sem fim. E eu declaro agora filhos e filhas com esse entendimento. Encontros com Cristo ressurreto. Eu declaro que em nome de Jesus esse algo novo já está surgindo sobre a nação do Uruguai. E já está saindo à luz. Muito obrigada porque o Senhor está pondo um caminho no deserto e rios em lugares áridos sobre essa nação. Corações ali sendo quebrantados, tendo encontros contigo, Senhor. Muito obrigada pelo novo que o Senhor tem feito e vai fazer sobre o Uruguai. Há um novo tempo, há algo a ser feito ali. Eu oro para que pessoas elas tenham encontro com Cristo Jesus. Eu oro para que o Evangelho venha a ser propagado por toda essa nação. Um novo tempo, aonde eles serão guiados pela Tua palavra e não pelos próprios desejos. Eu declaro a cura sobre a nação do Uruguai. Eu declaro que toda indiferença, toda apatia agora, eu quebro em nome de Jesus todo altar que foi levantado para outros deuses. Eu declaro agora inoperante em nome de Jesus e declaro o Senhor Deus como o único governo dessa nação. Há um novo sendo proclamado do céu para o Uruguai. Eu declaro vidas agora com coração em chamas, famintos e sedentos por aquilo que Deus vivo, o Senhor dos senhores, do que Jesus Cristo fará em vocês e por meio de vocês. Espírito Santo, flua nessa hora, com liberdade sobre a nação do Uruguai. E eu já te agradeço pelas vidas encontradas, eu te agradeço pelos ouvidos abertos, pelos corações que estão receptivos para receber mais da tua palavra, mais da tua presença. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio nesse novo tempo sobre essa nação do Uruguai, sobre as nações. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, conduz as pessoas a esse lugar de rendição, de intercessão, de leitura da palavra e entendimento daquilo. Busca no Senhor, lê, relê, busca no dicionário, busca em outras traduções algum versículo que você não entendeu. Tenha fome, tenha disciplina, todos os dias tenha um encontro com o seu Pai de amor, Ele está te esperando e Ele quer te banquetear, Ele tem um banquete para te entregar. Muitas vezes a gente quer, às vezes, se alimentar de palavras que outras pessoas vão liberar sobre nossa vida, mas o Senhor, Ele quer falar com você pessoalmente. Então, hoje é o dia oportuno para você entrar no seu quarto, fecha a porta e você fale com o Senhor, que Ele te ouve, Ele te vê, Ele vê a tua causa e Ele faz justiça por você. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, no nosso próximo encontro. Até logo, viu? Tchau. Beijinho.